A arte tramas, ela surgiu de um momento muito especial, uma arte que foi encomendada por uma cliente e, na realidade, o que eu estava tratando no tema dela não tinha a ver com o tema arte tramas, mas dentro do movimento das tintas, de todo aquele envolvimento do trabalho, eu fui observando um traço muito peculiar que se encontrava e se desconectava o tempo todo. E nesse processo do encontro das tintas, eu fui observando que esse é um movimento muito comum na vida. Então a tinta se encontrava, ela tinha um ponto de maior densidade e depois ela ia ficando mais fininha. E eu fui fazendo essa reflexão. Então, tecnicamente, a arte tramas nasceu desse movimento das tintas e de uma reflexão minha em cima da história dessa cliente. E nessa reflexão, nesse super mergulho de pensamentos, imagens, histórias ouvidas, histórias vividas, eu fui observando o quanto a nossa vida toda é feita de encontros e desencontros, conexões e desconexões, e que isso é da nossa natureza, da natureza do ser humano. Pensa comigo, quantas vezes ocorre na tua vida de você conhecer uma pessoa ou ter uma relação de amizade, enfim, uma relação que pode até não ser tão próxima, mas você convive com aquela pessoa e de repente essa pessoa vai para outro lugar, ou você vai para outro lugar, ou muda de trabalho, enfim, e começa a haver um distanciamento, mas isso não é combinado, simplesmente acontece. E quando vocês se reencontram tempos depois, e às vezes podem ser até anos depois, parece que foi ontem que vocês se viram. É mais ou menos disso que a arte tramas fala, só que ela aborda um panorama um pouco maior. E aí também fala de movimentos que, num geral, na vida, a gente também tem que se dar espaço para abrir e fechar ciclos, iniciar e encerrar esses ciclos, e que seja com um pouco mais de leveza, que a gente observe isso com um pouco mais de naturalidade, porque isso acontece o tempo inteiro, é da natureza do ser humano, né? Viver essas tramas, viver esses encontros e esses desencontros. Esse blazer é um exemplo da arte tramas. A gente tem aqui uma base prata e depois eu trabalho com a tinta preta, que é esse cruzamento, esse vai e vem de encontros, de desencontros, de movimentos da vida. Assim como nesse blazer, a gente também tem esse, que tem um pouco mais de recurso de cores. Aqui a gente tem o prata, o branco e o preto. E também essa movimentação bem intensa. E vocês podem observar que o movimento da tinta, ele não reflete só no cruzamento dos encontros, ele também reflete em pontos que vão ficando pelo caminho. E aqui a gente ainda tem mais um elemento, que são esses pingentes, que também receberam tinta. E junto com esse processo da tinta, a gente faz a reflexão dos altos e baixos das relações, né? Dos altos e baixos, que é essa movimentação de vida. Nessa peça a gente tem mais a tinta mesmo, e aí esses movimentos não são tão alinhados, eles são mais esparsos, e eles são alguns mais intensos, outros mais suaves, outros um pequeno pontinho, que é aquele sinalizador que passei por aqui, mas foi só isso, só passei. Já aqui a gente tem um movimento de mais características de carga de tinta, movimentos um pouco mais densos, movimentos mais suaves, e já aqui na frente um pouquinho mais de intensidade, porque nessa peça a gente cruza dois temas, tramas e a constância, e essa ideia é muito interessante, a gente não perca a constância de ir além, independente do processo que a gente está vivendo, que a gente tenha sempre a perspectiva de seguir se movendo e indo além, e tendo novos encontros e formando novas tramas, novas teias que envolvem a nossa história.